continuidade ao nosso estudo da termoquímica, nós vamos trabalhar hoje com o conceito de entalpia padrão de combustão, certo? O termo padrão se refere às condições padrão, que são 25 graus Celsius e 1 atm. Caso a reação ocorra em outra condição de temperatura e pressão, nós utilizaríamos apenas o termo entalpia de combustão. Então, a situação padrão, o estado padrão, ele é aqui aferido pelo zero acima do ΔH. E o C aqui abaixo diz respeito à entalpia de combustão. Então, veja a definição. Entalpia padrão de combustão é a energia liberada, é sempre ΔH negativo, ok? Na combustão completa, ou seja, não haverá formação de CO, de C. Então, tratando-se de um composto que tenha carbono em sua composição, nós vamos formar sempre CO2, ok? Então, a combustão completa de 1 mol de uma substância no estado padrão, 25 graus Celsius e 1 atm. Então, temos aqui alguns exemplos de entalpia padrão de combustão de algumas substâncias. A entalpia padrão de combustão do gás hidrogênio. Perceba, se o gás hidrogênio não tem átomos de carbono, a gente não tem como formar CO2, né? Então, o gás hidrogênio reage com o gás oxigênio formando água. E repare, o ΔH será dito ΔH padrão de combustão para 1 mol do meu combustível. Então, se eu dobrar isso aqui, eu não estou mais falando na entalpia padrão de combustão, certo? Então, 1 mol de gás hidrogênio reage com meio mol de oxigênio, formando 1 mol de água, e a entalpia de combustão está aqui, menos 286 kJ por mol. Uma outra substância, o álcool etílico etanol. A queima de 1 mol de etanol envolve 3 mols de oxigênio e forma 2 mols de CO2 e 3 mols de H2O. Se essa fosse uma combustão incompleta, poderiam ser formados monóxido de carbono, fuligem, representado por C apenas, mas a gente está falando em reação de combustão completa, para que nós tenhamos a entalpia padrão de combustão. Então, a combustão completa de 1 mol de etanol libera 1.367 kJ por mol, beleza? E essa daqui, então, esse é o valor da entalpia padrão de combustão do etanol. Nós temos aqui no próximo slide alguns valores de entalpia padrão de combustão de diferentes substâncias, podemos chamar todos de combustíveis, ok? Se tudo isso aqui queima liberando energia, são todos combustíveis. Então, temos aqui metano, etano, acetileno, repare, variadas fórmulas, todas elas possuem, olha só, valores de entalpia padrão de combustão negativos. Significa que todas essas reações são exotérmicas e nós temos aqui em ordem crescente da quantidade de energia liberada. Repara, a sacarose é um excelente combustível, libera muita energia na queima, na combustão de 1 mol. Não é à toa que essa energia aqui é a energia que nos move, certo? Então, é de fato uma substância que armazena muita energia, tanto a sacarose quanto a glicose. Bom, sabendo agora o conceito de entalpia padrão de combustão, nós vamos a alguns exercícios. Questão de número 1. Um dos componentes do GLP, gás de efeito de petróleo, é o propano de fórmula C3H8, cuja entalpia de combustão é igual a 2.044 kJ por mol. O que ele quer? Escreva a equação termoquímica da combustão completa do propano. Nós vamos resolver essa questão no papel. Bem, então, bem simples essa, ele quer a equação de combustão completa do propano. O propano tem fórmula C3H8. E se eu vou montar a combustão completa dele, significa que ele vai precisar reagir com o gás oxigênio. Toda reação de combustão envolve um combustível e um comburente. No caso, o combustível é o propano, o comburente é o gás oxigênio. Essa reação aqui ela tem que formar dióxido de carbono e água, porque é a reação de combustão completa dele. A pessoa pode se questionar, toda combustão forma CO2 e água? Não. A combustão do gás hidrogênio não forma CO2, não tem carbono no combustível, não é verdade? Então, forma apenas água. A combustão do grafite, representada apenas por C, forma água? Não tem como, porque não tem hidrogênio no combustível, então não tem como formar água. A combustão do grafite formaria apenas o dióxido de carbono. Então, nós temos aqui a equação, para que ela esteja correta, a gente precisa ter ela balanceada. A entalpia padrão de combustão é definida com base na combustão de 1 mol do nosso combustível. Então, 3 carbonos aqui significa que nós vamos formar 3 moléculas de CO2. 8 hidrogênio significa que nós vamos formar 4 moléculas de água e agora a gente acerta o oxigênio. 2 vezes 3, 6 oxigênios, com mais 4 aqui, 10. Portanto, nós vamos precisar de 5 mols de gás oxigênio. Então, essa daí é a reação de combustão completa do propano e com base nela a gente pode escrever o seguinte, olha só, qual é o ΔH padrão de combustão dele. A questão nos deu o valor, esse ΔH é de menos 2.044
44 quilojoules por mol de propano queimado, ok? Então, essa é a resolução dessa questão. Próxima questão. A queima do metano na presença de oxigênio pode produzir duas substâncias distintas que contêm carbono. Monóxido de carbono, produzido na combustão incompleta, certo? E dióxido de carbono. Se nós produzirmos apenas dióxido de carbono, a combustão é completa. As equações químicas dessas reações são, e aqui nós temos a combustão que produz o monóxido de carbono e a combustão que produz o dióxido de carbono, beleza? Essa de baixo é a combustão completa, a de cima é a combustão incompleta. Considerando-se essas reações, é correto afirmar que, então, a gente vai ter que saber se elas são endotérmicas ou exotérmicas e qual delas libera ou absorve maior quantidade de calor. Bem, se são reações de combustão, necessariamente são reações exotérmicas, então elas vão liberar energia. E a relação entre quem libera maior ou menor energia é a seguinte: a combustão completa sempre libera maior quantidade de energia. A combustão incompleta, como o nome sugere, ela não libera todo o seu potencial, ok? Então, a reação 2, por ser completa, pois está formando dióxido de carbono, libera mais energia, ela é mais exotérmica. Então, vamos em busca das alternativas, olha só. Letra A, ambas são exotérmicas, correto? E a quantidade de calor liberado em 1, a incompleta, é menor que em 2, a completa. Está tudo absolutamente correto nessa alternativa. Veja as alternativas B e C. Ela diz que as alternativas B e C dizem que ambas as reações são endotérmicas. Incorreto, elas são exotérmicas. E a letra D diz que a incompleta libera mais energia, está equivocada. Então, a alternativa correta, de fato, é a letra A. Na próxima questão. O gás eteno, também conhecido com o nome de etileno, é responsável pelo amadurecimento natural de frutas. Assim como os outros hidrocarbonetos, ele também pode participar de reações de combustão que são exotérmicas. E aqui ele nos dá substâncias, o etileno, o dióxido de carbono e a água. E olha só, aqui nós não temos entalpia padrão de combustão, repara. Nós temos ΔHF, o que é isso? Entalpia padrão de formação. Vamos pensar bem como vamos lidar com esses valores aqui, beleza? Utilizando os dados do quadro, resolva os itens. Letra A. Equacione a combustão completa do eteno, ou seja, o eteno reagindo com o gás oxigênio, formando dióxido de carbono em água. E na letra B, ele quer que a gente calcule o seu calor de combustão. Bom, o calor de combustão será basicamente o ΔH da reação de combustão, que nós vamos calcular nos baseando nas entalpias padrão de formação, como aprendemos nas nossas aulas anteriores. A resolução dessa questão nós vamos fazer no papel. Vamos lá, a letra A que é então a equação de combustão completa do C2H4. Então a gente começa montando. Coloca o combustível C2H4. Se é combustão, ele tem que reagir com o oxigênio. A combustão completa dele vai formar dióxido de carbono e H2O. Agora a gente precisa do balanceamento da equação. Temos 2 carbonos, portanto, 2 moléculas de CO2, 4 hidrogênios, logo 2 moléculas de água e os oxigênios. 2 vezes 2, 4, com mais 2, 6. Portanto, nós vamos ter que reagir com 3 moléculas de gás oxigênio, tudo parte de 1 mol de C2H4. Essa daqui é a letra A. Na letra B, ele quer que a gente calcule o valor do calor de combustão, ou da entalpia padrão de combustão. A gente vai calcular isso com base nas entalpias padrão de formação que ele deu, levando em consideração o que nós aprendemos do cálculo da entalpia das reações. Então, o ΔH padrão de combustão vai ser igual ao quê? Produtos menos reagentes. Quem são os nossos produtos? Nós temos 2 mols de CO2 e 2 mols de água. Então, nós vamos ter 2 vezes a entalpia de formação do CO2, que a questão deu, e é igual a menos 94,1, tá bom? Não vou colocar os valores aqui para as unidades, para a gente ter menos informações, para ficar mais simples, ok? Então, a entalpia do CO2 mais, além do CO2, nós temos outro produto que é a água. 2 vezes a entalpia padrão de formação da água, que segundo a questão, é de menos 68,3. Aqui, todos os valores foram dados em quilocalorias, ok? Então, o que é esse termo aqui? O que isso significa? Isso aqui é a entalpia dos produtos. Nós aprendemos que o ΔH é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Nós temos 2 reagentes, que são o C2H4 e o O2. Porém, o O2 é uma substância simples e nós aprendemos que substâncias simples possuem entalpia padrão de formação igual a 0. Então, só preciso levar em consideração a entalpia do C2H4, que segundo a questão é igual a mais 12,5. Então, menos, ok, da subtração da fórmula,
a entalpia do C2H4, que é de 12,5 quilocalorias. Então está montado aí, a gente só precisa agora desenvolver isso aí matematicamente, beleza? Por mol de C2H4. Esse daí é o valor da entalpia padrão de combustão desse combustível. Próxima questão. Considere a tabela que mostra as entalpias de combustão de algumas substâncias, são elas: gás hidrogênio, grafite, acetileno, butano, e aqui estão os valores das entalpias padrão de combustão e as massas molares de cada um desses combustíveis. Letra A. Qual desses compostos libera em sua combustão completa, maior quantidade de energia por grama? E aí ele quer que a gente mostre os cálculos. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos descobrir o seguinte: 1 grama de hidrogênio libera quanto de energia? 1 grama de grafite libera quanto de energia? E vamos comparar os valores. Letra B. Do ponto de vista energético, qual o melhor combustível, ou seja, aquele que libera mais energia para uma mesma massa queimada? Se nós já vamos calcular a quantidade de energia para 1 grama de cada um deles, aí vai ficar fácil comparar e descobrir quem libera mais energia para uma dada massa. E por último, a letra C. Considerando o aspecto ambiental, qual deles polui menos o ambiente ao ser queimado? Ok, esse aqui a gente já pode responder, certo? Nós sabemos que a combustão do gás hidrogênio forma apenas água, enquanto a combustão desses outros combustíveis aqui, por possuírem carbono, vão formar dióxido de carbono, que é um poluente, beleza? Então, a letra C ficou simples. A combustão do hidrogênio forma apenas água, ele certamente é o menos poluente. Então, vamos agora resolver as questões, as letras A e B, que são resoluções matemáticas. Bem, a gente começa a resolução da letra A partindo do seguinte raciocínio. Ele nos deu a entalpia padrão de combustão de todos os combustíveis e eu coloquei aqui a do hidrogênio para a gente começar o raciocínio, beleza? E a entalpia padrão de combustão do hidrogênio é menos 286 kJ por mol e ele nos deu a massa molar. Ele quer que a gente determine qual deles libera a maior quantidade de energia por grama do combustível. Então o que eu vou fazer? Eu vou determinar quanta energia liberada para 1 grama de cada um dos combustíveis. Como eu faço isso? Se eu sei que o ΔH é de menos 286 kJ por mol, significa que 1 mol dessa substância libera essa energia. No caso do hidrogênio, 1 mol pesa 2 gramas. Então eu posso pensar nesse ΔH da seguinte maneira: eu vou liberar 286 kJ sempre que eu queimar 2 gramas do meu combustível. E eu posso usar isso para fazer uma regra de 3. Observe. São liberados 286 kJ na queima de 2 gramas. Mas o que eu quero saber é, por grama, qual é a energia liberada? E aí a gente vai encontrar o valor, obviamente a metade, porque é a metade da massa, certo? Portanto, 143 kJ é a energia liberada para cada grama do combustível hidrogênio. Agora, o que eu preciso fazer para terminar a questão? Preciso encontrar o valor por grama de cada um dos outros combustíveis, ou seja, repetir esse procedimento para cada um dos outros e então fazer a comparação. Bom, pessoal, então nós temos aqui os mesmos dados para os outros combustíveis. Nós poderíamos fazer a mesma regra de 3 para todos os outros, só que nós podemos entender o seguinte padrão. Observe. O que nós fizemos aqui? 286 é a energia liberada para 2 gramas e para 1 grama, qual é a energia liberada? No final das contas, o cálculo que nós fizemos aqui foi o seguinte, para encontrar o X. Nós pegamos a entalpia de combustão do combustível e dividimos ela pelo valor da massa molar. E é basicamente isso que a gente pode fazer para os outros, certo? Então, qual é a entalpia padrão de combustão aqui do próximo combustível, que é o C? A entalpia é 394 kJ a cada mol. Só que cada mol tem 12 gramas. Então, eu posso dividir aqui a energia pelos 12 gramas e eu vou ter o resultado também em kJ por grama, assim como eu encontrei aqui para o hidrogênio. Para o carbono, esse valor aqui vai dar 32,83 kJ por grama e a gente faz o mesmo para os demais. Bem, então temos aqui o valor da energia liberada por grama para cada um dos combustíveis e a gente já pode responder então ao que a questão pergunta. Na letra A ela diz: qual desses compostos libera em sua combustão completa maior quantidade de energia por grama? Foi o que nós calculamos. Então, quem está liberando maior quantidade de energia por grama é o gás hidrogênio, que libera 143 kJ por grama do combustível. Ele é a resposta.
E na letra B, do ponto de vista energético, qual o melhor combustível? Ou seja, aquele que libera mais energia para uma mesma massa. A mesma coisa. Então, o que ele está querendo é que a gente conclua que o que libera maior energia para uma mesma massa queimada é o combustível mais eficiente. Então, o hidrogênio, por liberar mais energia por grama de combustível, é o combustível mais eficiente. Essa daí é a resposta. Bem, turma, então por hoje é só. Nas próximas semanas a gente continua com o assunto de termoquímica. Então, bons estudos a todos e até as próximas aulas. Abraço!